Você orar para que o Espírito Santo revele a palavra para você, você vai orar intercedendo para que o Espírito Santo revele a palavra para ele. Amém? Feche seus olhos e clame a Deus agora. Pai, nós queremos, ó Deus, nesse instante ouvirmos a Tua palavra, recebemos de Ti, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, poderoso Deus. Santo Espírito Santo, revela em cada coração nesse instante, ó Pai, a Tua santa palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, ó poderoso Deus. Em nome de Jesus, revela para esse irmão, revela ao Senhor para essa vida, de forma profunda, ó poderoso Pai, em nome de Jesus. E agora você fala para você também, diga assim: eu quero, ó Pai, receber da Tua palavra, eu desejo, eu tenho sede, eu tenho fome de conhecer de Ti, Senhor. Então fala ao meu coração, eu abro a minha mente agora, eu abro a minha alma, eu quero que o meu espírito entenda pelo Teu Espírito, ó Deus, a Tua santa palavra, em nome de Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém. Amém, queridos? Tem sede de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Pastor Manuel Mário conosco aqui novamente, né? Uma alegria para nós, né? Muito feliz por vocês aqui. Amém? Queridos, na semana passada nós falamos sobre as nossas emoções, sobre o nosso coração, no qual nós não podemos confiar muito, porque a palavra do Senhor mesmo nos diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem poderá compreendê-lo? E que nós não podemos confiar e viver pelas nossas emoções, porque elas são enganosas. E as nossas emoções, elas vêm desde a nossa história passada, nosso temperamento, nosso jeito de ser, nossa personalidade, e tanta coisa. E nós passamos muitas vezes a enxergar o mundo através da nossa história, da nossa cosmovisão própria, né, de cada um. E nós erramos muito por confiar nas nossas emoções. Já cometeu erros sendo dirigido pela sua emoção? Já ou não? Pelos seus sentimentos? Quem nunca, né? Quem nunca? Estou sentindo, eu vou fazer. E hoje, na verdade, é a pregação de Satanás para o mundo. Na verdade é isso. O anticristo diz assim: você tem que fazer o que você sente. Seja feliz e satisfaça os desejos do seu coração. Afinal, você merece ser feliz. Você é tão bom. Você merece ser feliz. Então siga aquilo que está no seu coração. Grande engano. Porque nosso coração, dirigido pela nossa alma dirigido pelo nosso egoísmo, nosso egocentrismo, pelo homem, é totalmente enganoso. E nós não podemos confiar nele. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Maldito o homem que confia em si mesmo e na sua humanidade, na sua força para viver a sua vida. E nós temos uma vida aqui, queridos, que 70, 80, 90 anos, que não é muito fácil, né? Todos os dias você está tomando decisões, direções. Todo dia você tem ações que você sabe, hoje você sabe, que todas as suas ações hoje, cada ação sua, cada decisão, cada ação, cada atitude, ela vai reverberar lá na eternidade. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós daremos conta de cada palavra que nós tivermos falado. Tudo vai reverberar, vai ter uma influência na eternidade, nas coisas espirituais e na vida eterna. Então é uma responsabilidade muito grande nós vivemos, e não é fácil nós vivermos esse mundo, enquanto nós temos ainda um pedaço do velho Adão dentro de nós. Todos nós temos. A natureza caída, a velha natureza do primeiro Adão, ainda está dentro de nós, e vai continuar até a volta de Jesus. Mas nós também somos hoje novas criaturas, amém? Somos novas criaturas. Como fazer então com isso? Nós vamos então jogar fora os nossos sentimentos e emoções, e vamos nos tornar robozinhos sem sentimentos, sem emoções? E não vale nada mais as nossas emoções e sentimentos? Claro que não. Aí eu quero terminar então essa palavra, esse pensamento. As nossas emoções, os nossos sentimentos, elas têm que ser direcionadas e dirigidas
por Deus e pelo seu Espírito, que em nós habita hoje. Então é um equilíbrio, né? É um equilíbrio que nós temos que manter a vida toda. Nós precisamos, a ideia de Deus, queridos, a ideia de Deus, o pensamento de Deus é que eu e você, nós possamos experimentar Deus, experimentar do seu poder, experimentar do seu amor, da sua graça. E isso aí, é lógico, está ligado com os nossos sentimentos, emoções, né? Ele vai tocar as nossas emoções, vai tocar os nossos sentimentos, e nós tomaremos posições de acordo com os sentimentos, mas sentimentos, emoções direcionadas pelo Espírito e não pelo nosso coração humano, enganoso, egoísta, egocêntrico e mau. O que eu queria que você prestasse atenção e saísse daqui hoje pensando, e com a certeza no seu coração, que o Espírito de Deus, queridos, que Jesus deixou aqui para nós, que o Pai enviou porque Jesus pediu, era plano de Deus, Ele está aqui para interagir conosco. Ele está aqui para interagir conosco, vai interagir na nossa alma, no nosso espírito, primeiro na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito. Para que nós possamos viver essa vida, que às vezes não é fácil nós vivermos aqui, é complicado. É um equilíbrio tão grande que nós temos que ter. Então o que o Senhor fala conosco, eu queria que você saísse daqui com uma certeza. O Espírito de Deus quer interagir com você. Deus não é um Deus que nos deixou aqui sozinhos. O próprio Jesus disse, olha, eu vou deixar aqui meu Espírito, vocês não vão ficar órfãos. Vou deixar o meu Espírito para interagir com vocês. E o problema, muitas vezes, da igreja, é que a igreja se esquece um pouco disso e pensa que o Espírito de Deus é somente um arrepio na espinha, um sentimento, uma emoção. Faz parte também. Quem não se emociona a hora que sente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo? Queridos, não dá. Quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós percebemos Deus, onde quer que nós estejamos, e Ele quer nos fazer sentir e perceber Ele, ter esse sentimento, essa emoção da presença dEle todo o tempo, é só nós ficarmos atentos. Nós realmente somos tocados, e somos direcionados, e temos experiências maravilhosas com o Espírito Santo. O que nós precisamos entender é que nós precisamos, que as experiências com o Espírito Santo, elas não podem dirigir a nossa vida, mas elas são muito importantes para que nós possamos viver essa vida com Cristo. E é isso que eu quero que você entenda hoje, que você comece a perceber e intencionalmente direcionar a sua vida para que você tenha experiências com o Espírito Santo. Você já teve experiências poderosas com o Espírito Santo? Que você poderia chegar aqui e contar um testemunho, olha, eu tive uma experiência assim, o Espírito Santo agiu assim, e me mudou assim, mudou a minha vida, mudou uma situação. Você tem? Quem tem? Quem poderia contar uma experiência poderosa assim? Levanta a mão. O povo de Deus não é vergonhoso, ninguém tem. Meu Deus, ou vocês são vergonhosos assim? Deixa eu ver, quem já teve pelo menos uma experiência com o Espírito Santo que você poderia contar? Não vou chamar você para contar testemunho não, pode ficar tranquilo. Muito bem. Essas experiências, queridos, são muito importantes para acrescentar a nossa fé, a nossa vida prática com o Espírito Santo. Ele deseja interagir conosco e nós vivemos essas experiências com Ele. Porque dessa forma também Ele vai se dando a conhecer a nós, em experiências práticas vividas no dia a dia. E com certeza você teve muitas experiências com o Espírito Santo já, e você nem percebeu que era o Espírito Santo agindo. Que agora, quando você ficar um pouco mais atento, você vai perceber e você vai viver de uma melhor forma essa experiência. Quero que você abra comigo lá em João 14, 12 ao 19. Estou lendo na NVT. João 14, 12 a 19. Achou?
Amém? O celular é rápido, não acharam ainda? Diga amém. Diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Estou lendo na NVT, tá, irmãos? Que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não vê, não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês. E agora, habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. Jesus, então, nos últimos momentos da vida dele aqui na terra, com os seus discípulos, antes da sua morte, ele começa a falar para os discípulos do futuro, o que vai acontecer, da sua morte, que ele vai para o Pai, e que ele vai preparar um lugar para os seus discípulos, para nós, e que ele voltará, e que nós não ficaríamos órfãos, ele deixaria para nós outro ajudador, outro auxiliador. E olha o que ele disse aqui, queridos, isso é poderoso, que nós, com a ajuda desse Espírito Consolador, faríamos obras maiores do que ele fez. Nessa interação do Espírito de Deus com o homem faria obras maiores do que ele fez. Percebe o que Jesus está falando? Mas precisa dessa interação do auxiliador com o homem. O que eu gostaria que você saísse daqui é um pouco mais aberto e desejoso, aberto e desejoso de dar espaço para o Espírito Santo, começar a perceber de uma forma mais clara e intencional o Espírito Santo na sua vida, interagindo com você. Porque o Espírito Santo interagiu com você, querido. Você está aqui. Para você estar aqui, não foi assim, que gostoso, eu vou lá na igreja, porque está tão gostosa essa chuvinha, eu vou sair na chuva, me molhar um pouquinho, vou lá, é tão gostosa aquela cadeira dura, branca lá, eu quero sentar lá. E você um dia decidiu, não, eu vou abandonar os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo. Você decidiu, eu vou abandonar as coisas desse mundo e vou me entregar totalmente ao Senhor e dizer para o Senhor, olha, Senhor, eu vou te servir, quero obedecer a sua palavra, eu abandono todas as coisas, o que para mim era importante agora não é mais, então eu quero te servir. Isso foi porque você tem um coração muito bom, eu acho, né? Tem. Você decidiu, você tem um coração tão bom, você é uma pessoa tão boa, que você, eu vou servir a Jesus porque eu sou tão bom. Queridos, você só está aqui, como nós estávamos falando hoje de manhã na escola, você está aqui porque o Espírito de Deus trouxe você, porque você estava morto, conforme nos diz lá em Efésios capítulo 2, você estava morto nos seus pecados, e morto tem alguma reação? Vai lá e fala para o morto, levanta daí. O morto não tem reação, não sente nada, não fala nada, não ouve nada, não vê nada. Nós estávamos mortos. Então, por uma ação muito poderosa do Espírito de Deus, você foi ressuscitado. E foi por isso que você decidiu. A decisão não foi sua, não, bobo. Você pensa que você decidiu, né? O Espírito Santo te trouxe e te fez decidir. Porque nós estávamos mortos, e mortos não decidem nada. Não enxerga nada, cego, não vê nada. Então o Espírito Santo vem interagindo com você sem você perceber. Só que nós precisamos ser mais intencionais para que nós possamos ver mais o Espírito Santo agindo em nós e através de nós,
para que a obra de Deus se torne cada vez mais poderosa nessa cidade. Porque você, deixando o Espírito Santo interagir com você, você fará grandes coisas para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você já foi salvo, Ele já fez uma obra em você, já te tocou, já interagiu, já fez algo em você. Agora você precisa ser mais intencional, nós precisamos sermos mais intencionais e deixar o Espírito Santo interagir de uma forma mais profunda conosco, para que nós possamos fazer essas grandes e poderosas obras do Senhor, sejam elas quais sejam. Sejam elas visíveis para toda a cidade, ou seja, que ninguém veja, mas grandes e poderosas. E ele diz, olha, se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu vou conceder. Aí tem um entendimento errado, que nós ouvimos muito isso, não, dobre o seu joelho, peça, e Deus vai te dar. É só você falar em nome de Jesus no final da frase. Não é isso. Você sabe hoje já que não é isso, porque você já orou tantas vezes em nome de Jesus no final da frase e não aconteceu nada. Não é isso. Quando você interage com o Espírito Santo e você conhece Deus, você é um representante dele na terra. Então você vai pedir somente coisas que estão no coração de Deus fazer. Então, tudo que você pedir, no nome de Jesus, isso vai acontecer. Ninguém, nenhum embaixador vai viver no outro país e vai fazer no outro país ou falar coisas no outro país que é contrário à vontade do presidente. Ele vai estar despedido no primeiro momento. Ele somente vai fazer coisas que está no coração do presidente, que o presidente é que manda, não é ele. Ele só está lá para fazer o que o presidente quer que seja feito. Se ele for falar alguma coisa que, em nome do presidente, que o presidente não falou, cai fora, você não serve mais. Nós somos esses embaixadores. E ele diz assim, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador, auxiliador, consolador, ajudador, que nunca te deixará. Agora, Ele está no meio de vocês, Ele disse aos discípulos, mas daqui a um tempo Ele vai estar dentro de vocês. Então hoje tem um Espírito poderoso de Deus morando dentro de você, dentro de mim. Sabe que Espírito é esse? Aquele Espírito que lá no início da criação de todas as coisas, onde não existia tempo, espaço, Deus disse assim, e diz assim a palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. O Pai decidiu, o Filho falou a palavra, e o Espírito agiu, e houve luz, e houve todo o universo, a terra, as estrelas, o sol, tudo, porque o Espírito de Deus agiu para criar esse universo enorme, gigantesco e infinito. Esse Espírito habita dentro de mim e dentro de você. É pouco poder, é muito poder habitando dentro de nós, queridos. E esse Espírito está desejoso de que você fique um pouquinho mais esperto, mais atento, e deixe Ele agir através de você, fazendo coisas poderosas, grandes obras, sempre para a glória de Deus e não para a glória do homem. Sempre. Esse Espírito habita dentro de nós. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês na forma do Espírito Santo. Aqui ele não está falando na volta, quando eu voltar a segunda vez. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão no Espírito, pelo Espírito, porque eu vivo e vocês também viverão. Agora, queridos, esse grande poder que está dentro de mim e de você, um grande poder, incomparável. Ele quer que nós, que agora já fomos tocados e somos moradas dele, que nós deixemos
que nós intencionalmente comecemos a nos aperceber disso e deixemos Ele nos usar como instrumento de poder. Amém? Olha o que diz lá em Atos 1:8. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra, o Brasil. Muito distante lá de Jerusalém, de Israel, o Brasil, lugares mais distantes. Jesus já disse, olha, um dia vai ter testemunhas minhas, por causa de vocês, lá numa terra distante chamada Brasil. E aqui estamos nós. E nós hoje somos essas testemunhas. O que é uma testemunha, queridos? Alguém que conhece o fato, alguém que sabe do fato, alguém que viu Jesus, que conhece Jesus. E não somente testemunha de falar, olha, eu vi, não. Mas uma testemunha que realmente representa, mostra Jesus com a sua própria vida. E como pode ser isso? Somente pelo Espírito Santo, porque nós somos tão falhos. Mas o Espírito Santo faz de nós instrumentos poderosos para que o povo veja a glória dele através de nós. Nós somos tão negligentes, somos ou não somos? Quem é negligente aí? Só eu? Quem é indisciplinado aí? Levanta a mão. Olha, não estou sozinho. Mas esse Espírito é tão poderoso que ele vai agindo em nós, nos tornando mais disciplinados, mudando algumas características da nossa personalidade, ou dando controle sobre algumas características negativas da nossa personalidade, e nos tornando testemunhas dele. Quer olha para a minha vida, e eu vejo o grande poder do Espírito Santo me mudando, dia após dia. O grande poder do Espírito Santo agindo dentro de mim, e me mudando lá dentro, me tornando cada dia mais parecido com Jesus. E é esse o propósito do Espírito Santo, e fazendo de mim um instrumento. Mas eu quero mais, eu quero ser um instrumento do grande poder de Deus, porque assim Deus será glorificado. Nos últimos dias, queridos, vai se levantar uma igreja poderosa como nunca houve na terra. Da mesma forma como o inimigo vai se levantar com um grande poder nos últimos dias, a igreja também se levantará poderosíssima, muito maior do que o poder do inimigo, do que o poder de Satanás, e nada vai poder vencê-la. E nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está sendo preparada para isso, onde a igreja está sendo melhor fundamentada para viver esse tempo. Mas nós, queridos, não podemos ser daqueles que ficam olhando o trem passar. Não, nós temos que estar dentro do trem. Igual o mineiro fala, é um trem. E nós precisamos estar dentro do trem, queridos. Não fica olhando passar. Eu que estou dizendo para você, o trem está passando. E nós precisamos estar dentro desse trem, onde as coisas vão acontecer através das pessoas desse trem. Não vão ficar as coisas. Eu quero participar das coisas poderosas que Deus vai fazer nesse tempo, na minha geração. Quem quer? O Espírito Santo faz isso. Nós somos tão falhos, mas o Espírito Santo, mesmo com todas as nossas grandes falhas, Ele pode, Ele quer, Ele pode nos usar com um grande poder. Não fique esperando ser perfeito. Toma posição e deixa o Espírito Santo agir, fazer o que tem que fazer. Então nós somos testemunhas do Senhor nessa terra. Que testemunhas são essas sem poder? Porque o Senhor é poderoso. Então nós precisamos ter poder, autoridade. Amém? O Espírito Santo também nos dá poder para garantir a nossa salvação. Lá em Efésios 1, 13 e 14, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia
em que Deus os resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo dentro de nós, nos dá poder para nós termos certeza, sermos essa testemunha e termos certeza, eu nunca vou abandonar o Senhor. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, ponto final. O início é esse, queridos. Se há no seu coração ainda uma incerteza, será que eu sou salvo? Será que eu realmente vou para o céu? É porque você ainda não conhece direito a palavra de Deus, Deus, o Espírito Santo. Se há alguma dúvida, qualquer pequena dúvida no seu coração, é porque não há ainda uma interação sua com o Espírito Santo para te garantir isso. Porque quem testifica é Ele. Eu não posso falar de não, você é salvo, está garantido. Você gostaria que eu falasse. Mas eu não posso falar. Eu não conheço o coração dele. Mas ele pode ter certeza absoluta, concreta, sem a menor dúvida, para a vida toda, porque o Espírito de Deus testifica com o Espírito dele. O Espírito é a garantia que nós vamos chegar lá, queridos, no final. Esse Espírito poderoso que habita dentro de nós, é a garantia de que, apesar de todos os percalços, de todas as dificuldades, todas as barreiras que nós enfrentaremos na nossa vida daqui para frente, de todas as nossas limitações, o Espírito de Deus dentro de nós é a garantia de que nós vamos chegar lá. Por isso que eu tenho certeza. O Espírito de Deus habita em mim, e eu tenho certeza, eu chegarei lá. E eu espero chegar sofrendo o que precisar sofrer, mas somente aquilo que for necessário, não desnecessariamente por desobediência, por não conseguir ouvir o que o Espírito Santo está me direcionando para fazer e querer fazer a minha vontade. É sofrimento inútil, como um filho que desobedece o pai sabe, ó, não faz isso, e ele vai e faz, desobedece e sofre. Nós não somos filhos desobedientes, amém? Então esse Espírito de Deus vai garantir que você vai chegar lá. Você tem certeza que você chegará lá? Você tem certeza da sua salvação plena, absoluta? Mesmo que Satanás pintasse na sua frente lá e falasse, você está condenado porque você faz isso, você fez aquilo outro. Pensou? O próprio Satanás na sua frente, falando para você, não, você não... Ixi, e quantas vezes ele já falou isso, né? Para mim já falou muitas vezes, lá atrás. Hoje ele nem perde tempo mais. Mas lá no começo ele falava muito. Mas você tem certeza plena, sou salvo, vou chegar no final, porque o Senhor Jesus garantiu, o seu Espírito garante, Ele vai me auxiliar a chegar lá. Lá em Mateus 22, 29, nos diz assim, Jesus respondendo aos escribas que estavam questionando Ele a respeito da ressurreição. Jesus diz assim, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Qual é o erro deles, queridos? Primeiro, qual é o primeiro erro? Não conhecer as Escrituras. E o segundo erro? E o poder de Deus. Então tem muita gente errando, porque não conhece a Bíblia. E nós, abrindo um parênteses aqui, temos escola para ensinar você a estudar a Bíblia, temas principais para você ser um discípulo. Nós temos escola todo domingo de manhã. Por que você não veio? Estava chovendo, né? Perdeu. Mas venha domingo que vem. É muito importante você conhecer a palavra. Nós primamos, queridos, nós priorizamos o ensino da palavra, porque nós sabemos como é importante você conhecer a palavra, para o Satanás não te enganar, e para o Espírito ter material para agir dentro de você, revelar a Deus, revelar quem Deus é, te trazer a revelação. Espírito de sabedoria, espírito de revelação na sua vida, através da palavra, não tem outra forma. Agora, por que muita gente erra? Porque não conhece a palavra. Eu venho de uma época, queridos, que quando eu era convertido, lá mais atrás, uma igreja
igreja realmente pentecostal, né? E que priorizava muito o poder de Deus. Então, a igreja era muito direcionada para milagres, e milagres, e milagres, e quando alguém caía endemoniado, então era aquela festa, ficava todo mundo em volta para ver, né, o pastor ir lá expulsar o demônio. Quem já viu isso aí? E você gostava também, não gostava? E quando você via isso, uma manifestação demoníaca, você fala, nossa, esse negócio do mundo espiritual é verdade. Isso é verdade. Quando você vê alguém sendo curado, então, assim, de forma milagrosa, isso é verdade. Então a igreja, por um tempo, muitas igrejas priorizaram muito os sinais, as maravilhas, o poder de Deus sendo manifesto, e esqueceram das Escrituras. E nós erramos terrivelmente no passado, porque não conhecíamos direito as Escrituras, e não tinha quem ensinasse. E só ficava olhando o poder de Deus. E ainda hoje nós vemos muita igreja assim, priorizando o poder de Deus e esquecendo as Escrituras. Aquela maravilha, né? Aquele louvor, onde a pessoa rola no chão, e é manifestação do Espírito Santo, e a pessoa cai no poder. Tudo bem, não tem problema, é isso mesmo. Você precisa no louvor, queridos, dar mais liberdade ao Espírito Santo, perder o medo. E se manifestar, e dar um glória a Deus, e louvar ao Senhor, e exaltar ao Senhor, na mesma intensidade de quando o Du está assistindo um jogo e o Corinthians marca o gol. Não, ele pula, né? O Du pula, rola no chão, e o Lucas então com o São Paulo. Ele se manifesta, se manifesta. No jogo da Copa, o Brasil está jogando, ele quase pisa por cima da Flávia, da mãe dele, de tão alegre que ele ficou quando marcou o gol. E a hora que empatou e o Brasil perdeu? Aí ele caiu decepcionado. Todos nós, né? Mas há sim aquela interação com um jogo de futebol, com algum esporte, alguma coisa, onde a gente vibra, né? E se manifesta, e numa festa alegre, se manifesta, uns mais espalhafatosos, assim, né? Os mais espalhafatosos, um mais, né, alegre, outros mais contidos. Mas todos se manifestam. Na hora do louvor, eu já vi tanto isso, né? Na hora do louvor, da adoração, já ouvi tanto isso assim. Mas eu sou assim mesmo, eu gosto de louvar quietinho no meu canto. Mas no jogo de futebol, não. Na festa, não. Quando ia para os bailão, por aí, não. Aí era aquela alegria, né, Didão? E agora ele quer ficar quietinho, Didão, que chamando o gato. Mas então o que acontece? Qual é o medo? Qual é a vergonha? O que eu estou dizendo, queridos, você louva a Deus, você adora a Deus do jeito que você quiser. Nós precisamos dar mais liberdade para o Espírito Santo, porque nós travamos o Espírito Santo. Ele não vai forçar você a fazer nada, mas você, conforme você vai conhecendo Ele e amando Ele, é impossível você não se manifestar. Eu sou quietinho. No jogo de futebol, queridos, eu só levantava da cadeira e comemorava um pouco, assim, mais, né? Porque ia ficar muito chato. Mas eu nem me levantaria do sofá, só vibraria lá, muito mais quietinho, não espalhafatosamente. Mas aqui, queridos, durante o louvor também não sou espalhafatoso, igual um Vicente, por exemplo. Mas eu me entrego. Meu Deus, é o momento que eu estou falando palavras de amor ao meu Deus. Como eu não vou me expressar? Eu não sou muito romântico. Fala, Deus.
Mas eu me esforço. E eu procuro demonstrar sentimentos, né, minha emoção para ela. Apesar de eu não ser assim tão emotivo e demonstrar tantos meus sentimentos, eu sou bastante fleumático, mas eu me esforço, porque isso é importante para ela. Os meus filhos, né? Abraço bastante, beijo bastante, falo eu te amo bastante, falo ou não falo? Me esforço por demonstrar. Amados, é minha família e eu os amo. Então tem que haver uma expressão. Imagine viver uma vida com a minha esposa onde eu não me expresse. Como ouvimos uma vez, né? O irmão disse assim, no dia do casamento, falou assim, olha, vamos combinar uma coisa? Estou falando para você, eu te amo. Não vou precisar ficar repetindo isso aí o resto da vida, tá bom? No dia do casamento, eu te amo. E está pronto, ó, saiba, tenha certeza que eu te amo e acabou. Não vou precisar te repetindo. Só que nós sabemos que mulher não é assim, né? Todos os dias ela pergunta, você me ama? Você me ama? Como você me ama? Quanto você me ama? É natural a mulher. E tem que haver essa expressão. Tem expressão? Tem que ter expressão ou não tem? Agora, para Deus, não. Nós precisamos fazer um cara de paisagem e ficar cantando um hino com cara de paisagem. Porque eu sou quietinho, eu sou assim mesmo. Mas por aí não é. Está entendendo? O que nós precisamos, querido, é dar um pouquinho mais de liberdade para o Espírito Santo e fazer aquilo que nós sentimos, aquilo que Ele está tocando em nós. Então há uma importância muito grande de você se expressar, de você liberar para que o poder de Deus se manifeste. Começa assim. Talvez eu não estou sentindo tanto o poder de Deus, mas eu vou trazer o poder de Deus. Eu vou dar liberdade para o poder de Deus, vou dar liberdade para a presença e para a glória de Deus. Eu quero. Porque nossos sentimentos oscilam. Tem dia que você acorda, e tem dia que você acorda, não é? Mas nós precisamos tomar posição, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções da nossa alma, não governam a nossa vida. Eu estou com vontade, sentindo aquele desejo gostoso de orar, de ler a palavra, de ter revelação, de buscar a Deus, eu busco a Deus. Não estou com vontade, da mesma forma. Mas não senti nada, isso não interessa. Porque a minha posição diante de Deus. E eu digo para você, queridos, eu acho que na minha vida, minha experiência, eu sempre fui muito mais edificado. Muitas vezes quando eu não sentia nada no momento, mas eu estava lá buscando a Deus, com certeza que Ele estava me ouvindo, mas eu via os resultados depois, na minha vida, no meu coração, na minha fé, naquela certeza da presença de Deus comigo a todo momento, aquela certeza de que Deus está ali. Então há um erro muito grande, por não conhecer a Escritura, não dar importância para a Escritura, e só valorizar a grande manifestação. E há um erro muito grande também de não dar vazão ao poder do Espírito Santo. Nós conhecemos igrejas que pregam firmemente, que contra a palavra de Deus totalmente, que os dons cessaram. E que você vem na igreja, é isso aí mesmo, só ficar quietinho, cantar uma música e tal, e não tem poder, não tem manifestação de poder, você não pode se manifestar nas suas emoções, porque isso é infantilidade espiritual e coisa do tipo. Aí o Espírito Santo não age de forma poderosa, porque o povo não deixa, e foi ensinado isso, assim. E outras que olham só o poder e esquecem a palavra. Poder sem palavra, sem conhecer a Escritura, aí sim é infantilidade. E vai dar muita coisa errada, vai dar um monte de problema. Mas nós temos a palavra, amém? Você conhece a palavra? O suficiente para você ter uma vida realmente madura com Deus. E então, vamos deixar o poder de Deus fluir mais livremente? Quem concorda? Aqui, lá fora, no seu trabalho.
E nós precisamos falar no outro dia de como ouvir a voz do Espírito Santo. Mas é uma coisa muito simples, queridos. O Espírito Santo está todo tempo falando. Você só precisa sintonizar direito na estação do Espírito e ter o contato com Ele. E durante o dia você vai lembrar de pessoas. Venha na mente assim de repente uma pessoa. Por que será? Ora por ela, interceda por ela. Agradeça a Deus pela vida dela, interceda por ela. Venha não somente uma pessoa e você sente assim um desejo de falar algo para aquela pessoa. Manda uma mensagem para ela, é o Espírito Santo direcionando você. Ah, mas se for só da minha alma, tudo bem, se abençoa da mesma forma. Mas nós não prestamos atenção nessas coisas e vivemos o dia assim só para nós mesmos. Mas Ele está todo o tempo falando para nos usar como instrumentos poderosos para abençoar os outros. Fiquei vontade de tomar um café lá na casa do William. Vou lá para abençoar a vida dele, tomando um café junto com ele. Não é? Nós precisamos estar mais livres, mais à vontade, sem tanta trava. E com medo e com vergonha. Crente, mas tem que ser cara de pau. Tem que perder essa vergonha de... mas e se outra pessoa não... Não, para com isso. Vai na fé. Na pior das hipóteses, a pessoa bate a porta na sua cara e tudo bem. Aí Jesus falou assim, quando você levar a porta na cara, sacode a poeira dos seus pés e vai para a próxima vila. Não vou ficar ofendido, magoado, não me recebeu. Não, o problema é dele, vai você para a próxima casa. Nós precisamos ser mais ativos, atuantes, para que o Espírito Santo haja. Não é ficar sentado numa cadeira de igreja assistindo culto, você sabe disso, amém? E olha o que o apóstolo Paulo fala, ainda aqui, esqueci. Um grande problema nosso, queridos, que nós erramos feio, por não conhecer as Escrituras, é aquilo que nós estudamos aqui, da cosmovisão. Você enxerga as coisas do seu jeito, e não do jeito de Deus. A palavra de Deus é uma lente que faz você enxergar as coisas certas, as coisas que são verdadeiras. A hora que eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de um acontecimento lá de trás, comigo, tão simples, mas que para mim foi um exemplo assim tão poderoso, para me ensinar, como enxergar. Anos atrás, eu deixei de tomar leite de manhã, então eu acordava um pouquinho mais cedo para fazer café. E quando eu ia fazer café de manhã, todos os dias, eu ficava indignado com a fábrica de filtro de papel, porque eu sou uma pessoa bem prática, e eu ficava assim indignado, mas era difícil abrir o filtro. Eu não conseguia, para abrir o filtro é difícil. Mas por que não fazem uma orelhinha aqui, Só puxar assim, abre. E troquei de marca de filtro e era a mesma coisa. E aquela dificuldade, mas não tem uma marca de filtro que eles colocam um negócio mais prático para a gente abrir essa coisa? É igual sacolinha de mercado, Você fica abrindo lá, e o cara vai lá assim, na primeira já abre. E aí um dia, de repente, eu vi, nossa, esse filtro tem a orelhinha lá, nossa, olha como abre fácil, que beleza. Vou comprar sempre dessa, mas essa marca eu já comprei, não tinha. Aí eu percebi que aquele dia eu estava de óculos. Entendeu? Eu, irado, bravo, indignado, porque a fábrica não fazia um negocinho lá para eu abrir o filtro, mas sempre teve lá. Esse é o problema de nós não conhecermos a palavra. A palavra é aquele óculos que nos dá a visão perfeita, que nos faz enxergar as coisas certas, porque às vezes quando não enxergamos as coisas certas, nós ficamos criticando Deus. Deus, mas por que você não fez assim? Mas Deus, por que você não fez assado? Mas se não está certo, não é bom assim. Porque o Senhor deixou acontecer aquilo lá. E ficamos criticando Deus e questionando Deus. Por que é assim, Deus? Mas porque você não enxerga com óculos que Deus deu para nós, que é a palavra, são as Escrituras, para enxergar direito.
Essa é a questão. Não conhecemos a palavra, então nós não conseguimos enxergar direito. Esse é o problema nosso. Então o problema está em nós. Ficamos criticando Deus, criticando pessoas, criticando a igreja. Ah, mas a igreja, mas é assim, mas tal líder é assim, mas nós não conhecemos a palavra. Então, não conhecemos nada, então cheio de dedos para apontar, porque tem falha aqui, tem falha lá, tem falha lá, tem falha em Deus. Mas está cego, não enxerga. Então, é o grande erro do nosso, nós não conhecemos a palavra de Deus. Lá em Filipenses 3,10, o apóstolo Paulo fala assim, depois ele fala assim, são palavras que eu amo muito, ele diz assim, quero conhecer a Cristo. Isso é que importa. Quero conhecer a Cristo. E experimentar o grande poder que o ressuscitou. Ele não está falando ali simplesmente, tão somente, eu quero experimentar esse poder quando eu ressuscitar com Cristo. Isso também pode ser entendido. Mas ele está falando, eu quero conhecer agora Cristo. E eu quero experimentar esse poder agora. Onde estava esse poder, queridos? Qual foi o poder que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá e ressuscitou Jesus. Então ele está dizendo, eu quero, a minha vida vale a pena, só vai valer a pena se eu conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que ressuscitou Ele. Senão não tem sentido. Ele estava nesse ponto. E nós? Eu quero experimentar esse grande poder na minha vida. Eu quero ver esse grande poder sendo experimentado por você. De todas as formas e maneiras. Que você tenha experiências com esse poder do Senhor na sua vida. Então nós precisamos primeiro começar a prestar atenção, conhecer a palavra e darmos liberdade, queridos. Vamos parar de ser travado, vamos dar liberdade para o Espírito Santo. Ele vai falar coisas, com certeza, que você não quer ouvir. Ele vai fazer coisas que você não quer, mas que com certeza é o melhor para você. Vão acontecer coisas que talvez você nunca imaginou. Você vai trilhar por caminhos que você nunca pensou na sua vida. Mas é o poder de Deus na sua vida. O meu convite, o convite do Espírito Santo para nós, vamos viver o sobrenatural de Deus? Vamos ver o grande poder de Deus que ressuscitou Jesus na prática da nossa vida? O que você acha? Quem quer isso, diga amém. Porque nós não podemos ser esses crentinhos, acomodados, que só quer descansar, descansar, descansar. Todos nós estamos cansados. E precisamos do nosso descanso físico, sim, mental. Não é aquilo que eu falo, não, que eu brinco às vezes, né? Não é aqui o nosso descanso, a hora que morrer descansa. Eu sei, você sabe que eu só brinco, né? É brincadeira. Precisamos sim de um certo descanso mental, emocional, físico. Mas nós precisamos dar uma olhadinha corretamente, querido, se nós já não acostumamos a ficar descansando. Porque as coisas estão acontecendo. A coluna de fogo está mudando de lugar. E se nós não nos apercebemos, nós não acompanhamos. A nuvem que faz sombra, que dá refrigério e paz, está mudando de lugar. Deus é um Deus dinâmico. Não podemos ficar parados no mesmo lugar sempre. Deus muda, Deus vai trabalhando de formas diferentes. Nós devemos estar atentos para viver esse grande poder de Deus nas nossas vidas, particular, no meio da igreja, onde nós estivermos. E você, queridos, você assim, lá na sua conexão, na sua reunião lá, se alguém doente, você põe a mão na cabeça dela e instantaneamente ela é curada.
e você ora e as coisas acontecem na sua vida, na vida dos outros, e você, de uma forma simples, como sempre fez, fala do Evangelho e do amor de Deus, e a pessoa tem a revelação, entendeu, e é salva, e se entrega ao Senhor Jesus. Porque não é grande sabedoria, é você conhecer a palavra, e você dizer: Espírito Santo, olha, eu estou aqui, me usa, estou disposto, eu quero pagar o preço. Olha o que o apóstolo fala para terminar: quero sofrer com Ele, participando da sua morte. Aí é outro ponto. Como é que nós sofremos com Cristo, participando da morte de Cristo, queridos? A nossa carne tem que ir deixando de lado. A carne vai sofrer, e ela tem que sofrer mesmo. Já põe isso na sua cabeça. A minha carne vai sofrer, e ela vai sofrer mesmo, porque ela quer fazer coisas que não pode, que não deve. Então já acostume com isso. A minha carne vai sofrer, e vou deixar ela sofrer, e ponto final. Morrer com Cristo, participar com Ele da sua morte. Quanto mais nós vivemos isso, o poder de Deus vai vir sobre nós, sobre as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Esse é o convite do Senhor para nós, individualmente e como igreja do Senhor. Então, na prática, queridos, na prática, nós precisamos ter aquela plena, absoluta certeza: eu sou do Senhor e ponto final. Senão nada vai acontecer. Que o Espírito Santo nos dá. Eu sou salvo. De forma nenhuma eu vou perder a minha salvação. O Espírito Santo testifica com o meu espírito. Então eu posso ser testemunha com grande poder por todos os lugares. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra, meditar na palavra. Nem que seja lento, mas meditar e estudar a palavra de Deus. Palavra por palavra, como nós estamos fazendo aqui de manhã. Palavra por palavra. O que significa isso? Por que Jesus falou isso? Por que Paulo falou isso? Se aprofundar, meditar, nem que seja devagar, mas se aprofundar na palavra e se apropriar desse grande poder que já está dentro de você, dar vazão para esse grande poder de Deus. Então perder a vergonha, perder o medo, perder a timidez e fazer. E vai surgindo em nosso coração esse desejo ardente: eu quero conhecer Jesus. Eu amo, eu quero conhecê-lo. Quero conhecer mais e experimentar desse poder que o ressuscitou. Amém? Coloque-se em pé, por favor. Você pode dizer isso para o Espírito Santo. Você pode agora se comprometer com o Espírito Santo, dizendo assim: Espírito Santo, não importa o que vai acontecer comigo, se eu vou rolar no chão, se eu vou babar, se vai sair ranho até no queixo, não importa o que vai acontecer comigo, o que eu quero é experimentar do seu poder. Não importa se o Senhor vai me colocar em situações complicadas e difíceis que o Senhor quer resolver através de mim, não importa. Não importa se eu serei visto como um fanático. Não importa a minha reputação, Senhor. Você pode dizer isso para Ele: não importa a minha reputação. Não importa o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. O que importa é que o seu poder está fluindo através de mim. O que importa é que esse grande poder que já mora dentro de mim está fluindo através de mim para servir e abençoar as outras pessoas. É isso que interessa, é isso que importa. É um convite do Espírito Santo para nós. Deixa eu fazer através de você coisas grandes e sobrenaturais que você nunca viu. Feche seus olhos. Vai dando lugar para o Espírito Santo. Vai dando lugar para que o Espírito Santo vá tocando em você. Nós vamos primeiro adorar ao Senhor de uma forma bem livre. Mais livre ainda do que você estava durante o louvor.
mais à vontade ainda